E aí pessoal do Universo Antares, bem-vindos de volta aqui ao canal e bem-vindos de volta à nossa playlist onde eu analiso todos os contos do H.P. Lovecraft. No vídeo de hoje eu vou analisar um conto com o título de O Terrível Homem Velho, The Terrible Old Man. Esse conto foi escrito em janeiro de 1920 e publicado pela primeira vez em julho de 1921. Nesse caso tem até a data exata em que o conto foi escrito, que foi 28 de janeiro. Então vocês podem ver que aqui é o Lovecraft quando ele está começando prestes a entrar em sua era de ouro, digamos assim, pelo menos em termos de produção. Então dá para perceber isso no conto. Mas qual que é a história, a narrativa do conto em si? Aqui a gente não tem os horrores Lovecraftianos. Na verdade a gente tem uma história mais de mistério, em que existia uma cidade fictícia que o autor usa, que é o Kingsport, né? O Porto do Rei, a gente poderia traduzir o nome da cidade, mas é uma cidade fictícia. Ela aparece em algumas outras histórias do Lovecraft, como a sombra que paira sobre Innsmouth, por exemplo, e alguns outros contos que eu não vou lembrar aqui de cabeça agora, menos conhecidos. Existe esse velho homem, que é descrito como um antigo capitão de um navio, que ele vive próximo em uma região costeira, né? E ele é muito frágil, as pessoas evitam ele, tem pena dele, mas algumas, por exemplo, crianças, que às vezes vão tentar zoar com o velho e tudo mais, ao entrarem no quintal dele, adentrarem na residência, conseguem ver através da janela ele conversando com os frascos, como se fossem frascos de vidro mesmo, em formato de pêndulo, assim. E dentro desses frascos tem uma espécie de cinza, uma espécie de chumbo, e ele se comunica com esses frascos e dá nome a esses frascos, e as pessoas ficam meio assim, encabuladas, né? Ficam meio receosas e decidem evitar o velho. Porém, aqui a gente acompanha a história de 3 ladrões, que é o Angelo Ricci, Joe Czarnek e Manuel Silva. Vocês podem perceber pelos nomes que ele deixa todos os ladrões com nomes estrangeiros, então um provavelmente é italiano, o outro sei lá, algum lugar doido aí, e o Manuel Silva provavelmente é um latino. E aí eles querem roubar o velho porque acreditam que ele tem muita riqueza escondida e decidem prender um roubo, né? Então o que eles fazem? Eles combinam, Silva fica num carro próximo da residência do velho, e os outros 2 comparsas vão em direção à casa e tem como objetivo ameaçar o velho e fazer com que ele mostre, digamos assim, as suas riquezas. Eles falam que o velho provavelmente está muito fraco, ele não vai resistir, então não é para fazer nenhuma estupidez, mas ainda assim, se o velho tentasse gritar, eles conseguiriam facilmente tapar seus gritos, né, com a boca, com as mãos na boca. E aí, o que acontece? Como é que dá seguimento ao conto? Eles vão em direção à casa do terrível velho, tá de noite, eles já ficam meio encabulados com o quintal do cara, mas eles empreendem isso e eles dão uma batidinha e abrem. E o que acontece? O conto muda de perspectiva. Então a gente acompanha a perspectiva do Silva, que está no carro esperando, e ele vai passando o tempo, vão passando os minutos, ele vai ficando cada vez mais desesperado, porque os amigos dele não voltam, os comparsas dele não voltam, e ele começa a especular que será que eles fizeram alguma estupidez? Será que eles estão ameaçando o velho? Ou então será que eles tentaram matar o velho e estão tentando procurar as riquezas? E ele não sabe, então ele começa a dirigir, né? Ele começa a observar a casinha, o portão da frente, quando ele vê que está voltando, o portãozinho está se abrindo, só que quem sai dali, na verdade, é o velho, e ele tá com aquela aparência assim, sabe, bem malévola, assim, tipo com um sorriso malicioso, e os olhos dele estão completamente amarelos. E o conto termina, na verdade, com um corte abrupto, e depois o narrador fala que 3 corpos foram encontrados completamente degolados, boiando na região costeira, e que o carro foi encontrado abandonado numa rua
próxima dali. E eu acho interessante que esse conto, o Lovecraft geralmente não deixa, apesar de ter muita violência na narrativa dele, muito disso não é explícito, né? Mas aqui ele deixa essa coisa bem explícita, o que não é comum dos contos do Lovecraft, mas ainda assim dá um efeito maneiro e a gente entende por que não devemos mexer com o terrível homem velho e que não é só superstição, né? Ou melhor, que a superstição que as pessoas têm sobre aquela casa, sobre aquele homem, de fato tem fundamento. Mas e aí, o que vocês acharam? Espero que tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!